boa noite. Boa noite. A ex-candidata do MDB, Simone Tebet, anuncia apoio a Lula e afirma que decidiu assim por reconhecer nele o compromisso com a democracia e a Constituição. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e 10 governadores também se posicionam a favor do candidato do PT. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, recebe apoio dos governadores reeleitos do Distrito Federal e do Paraná. E também de parlamentares representantes do agronegócio. Um gás tóxico mata uma pessoa e provoca medo no interior de São Paulo. O Jornal Nacional está começando. O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebeu hoje o apoio público de diversos políticos, como o da ex-candidata do MDB, Simone Tebet, e de adversários históricos que invocaram a defesa da democracia. Foi um dia movimentado para a campanha de Lula. Integrantes do PDT, que anunciaram apoio ontem, vieram conversar com o candidato e reforçar a disposição de trabalhar no segundo turno. Lula agradeceu pelo apoio e reforçou a importância de uma aliança com vários setores. A gente vai estar junto porque eu acredito piamente que nós vamos ganhar essas eleições, nós vamos aumentar a diferença e muito, e nós vamos juntar os diferentes para vencer os antagônicos. Por isso, meu caro Rodrigo, se prepare, cuide da voz, porque a semana que vem estaremos na cidade maravilhosa e nas adjacências para ganhar as eleições do Bolsonaro no Rio de Janeiro. A campanha de Lula recebeu também apoios importantes dentro do PSDB, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do senador José Serra. Os dois já disputaram eleições contra Lula. FHC postou 2 fotos históricas com o petista e escreveu: neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Assim como o PSDB, o MDB também liberou os filiados neste segundo turno e figuras de destaque no partido anunciaram apoio a Lula. Simone Tebet disse que se candidatou à presidência para representar uma alternativa num país dividido pelo discurso de ódio e pela polarização. Agradeceu pelos mais de 4.900.000 votos que recebeu. Disse que não estava autorizada a abandonar as ruas e praças enquanto a decisão soberana do eleitor não se concretizar. E explicou por que votará no candidato Lula. Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade. Há um Brasil a ser imediatamente reconstruído. Há um povo a ser novamente reunido. Reunido na diversidade, antes e sempre, a nossa maior riqueza. Hoje, esmigalhada por todos os tipos de discriminação. Nos últimos 4 anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é para um Brasil que sonho ser de todos, inclusivo, generoso, sem fome e sem miséria, com educação e saúde de qualidade, com desenvolvimento sustentável. Um Brasil com reformas estruturantes, que respeite a livre iniciativa, o agronegócio e o meio ambiente, com comida mais barata, emprego e renda. E até 30 de outubro eu estarei na rua vigilante. Meu grito será pela defesa da democracia e da justiça social. Lula ainda recebeu um grupo de dezenas de deputados, senadores, governadores, políticos em exercício dos seus mandatos ou que acabaram de ser eleitos ou reeleitos, representando ao menos 19 estados de todas as regiões do país e de partidos diferentes. Já assumi a coordenação da campanha Lula-Alckmin lá no Rio Grande do Norte, portanto, não só reunindo os partidos, mas buscando os diversos segmentos da sociedade, fazer deste momento agora uma frente cada vez mais ampla, no sentido de que o Rio Grande do Norte, junto com o Nordeste,
possa cumprir o seu papel. O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, do MDB, também se referiu à necessidade de defender o regime democrático. Para dar a contribuição para que a democracia, para que a relação federativa seja respeitada, para que as instituições deste país sejam fortalecidas. Pelo Brasil, estamos juntos, Lula presidente. No final do encontro, Lula disse que a vida do brasileiro melhora com a democracia. Quando a gente fala que a gente está defendendo democracia, a gente está defendendo liberdade política, mas a gente está defendendo, sobretudo, o direito desse cara comer, o direito desse cara estudar, o direito desse cara morar. A gente quer comer de verdade. A gente não quer só, sabe, gritar que a gente tem direito a casa. A gente quer casa de verdade. Governadores reeleitos no primeiro turno e parlamentares da Frente Agropecuária manifestaram em Brasília apoio ao segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Jair Bolsonaro passou quase todo o dia no Palácio da Alvorada, onde o entra e sai de políticos foi intenso. Pela manhã, recebeu o governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, que já era aliado de Bolsonaro. Ibanez reafirmou seu apoio e destacou que os repasses de verbas da União ao DF, previstos na Constituição, aumentaram durante a gestão de Bolsonaro. Nós tivemos um grande avanço na questão orçamentária, nós temos uma dependência também muito forte por conta do Fundo Constitucional. Segurança, saúde e educação são remunerados também pelo Fundo Constitucional, que cresceu muito ao longo desse período, e a gente tem conseguido trabalhar aqui na nossa cidade em plena harmonia. Então, nada mais natural do que esse apoio agora no segundo turno ao presidente Bolsonaro. É um apoio que vai de coração, um apoio que nós vamos correr as ruas do Distrito Federal, junto com a população, em especial a população mais carente da nossa cidade, para que a gente consiga os votos para reeleger o presidente Jair Messias Bolsonaro. Depois, 40 integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniram com Bolsonaro. Estavam acompanhados da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do Progressistas, recém-eleita senadora por Mato Grosso do Sul. Ao declarar apoio a Bolsonaro no segundo turno, o grupo enfatizou a importância do setor na geração de emprego e renda para o país. Estamos aqui de novo maciçamente prestando esse apoio e colocando o nosso trabalho agora para que o presidente se reeleja. E não temos nenhuma dúvida de que o presidente foi o presidente que mais deu apoio ao agro brasileiro. Deu apoio através do crédito, deu apoio através de ações. É por isso que o agro, integralmente, os produtores rurais, pequenos, médios e grandes produtores, estão fechados com a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Na conversa com o grupo, Jair Bolsonaro ressaltou as riquezas naturais do Brasil. Ninguém tem terras agricultáveis como a nossa, biodiversidade, riquezas minerais, água potável, riquezas naturais, clima aprazível, uma população inigualável. E o Brasil está dando certo. O Brasil é um país fantástico. Eu considero aquela terra arada, gradeada, adubada. Só falta jogar a semente em cima e ir para frente. Essa semente o que vai ser? Quem vai estar à frente do Executivo Federal. O governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, que já é um aliado de Bolsonaro, também veio a Brasília reafirmar seu apoio e destacou a parceria do governo federal com seu estado. Nós temos hoje mais de 2 bilhões de obras acontecendo no estado, obras históricas, que em parceria com o governo federal, com o governo do presidente Bolsonaro, hoje estão transformando o Paraná numa grande central logística da América do Sul. Essa parceria é uma parceria muito forte, que tem dado bons resultados para o Estado. Esse modelo de governo que está sendo liderado pelo presidente Bolsonaro é um modelo importante para que o Brasil continue crescendo, se desenvolvendo e melhorando a vida das pessoas. À tarde foi a vez de um grupo de senadores eleitos e reeleitos serem recebidos por Bolsonaro. Eles foram ao Palácio oferecer apoio para o segundo turno. Raras vezes viu-se na história do país
essa união, presidente, entre o Legislativo e o Poder Executivo, de todas as matizes partidárias, além do PL, base do governo, além do PP, base do governo, além do Republicanos, base do governo, temos aqui inúmeros senadores, Eduardo Gomes, que são de outros partidos, mas com quem mantemos excelente interlocução. Bolsonaro agradeceu o apoio e falou sobre a importância da relação entre executivo e o legislativo. O Brasil é uma grande potência, temos tudo que outros países não têm. E cada vez mais, o nosso entendimento político, a forma como nós tratamos a coisa pública, a certeza de geração de felicidade para a nossa população. Obviamente, pedir para eles aqui um esforço maior ainda, até o dia 30, para conseguir mais pessoas a votar na gente. Jair Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada só no fim da tarde. Acompanhado da primeira-dama Michele, foi a um encontro na casa de um pastor. 3 secretários do governo do estado de São Paulo decidiram deixar os cargos depois que o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, anunciou o apoio a Jair Bolsonaro. O secretário de Projetos e Ações Estratégicas, Rodrigo Maia, também do PSDB, que foi presidente da Câmara, Zeina Latif, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, e Laura Machado, da pasta de Desenvolvimento Social. O IPEC divulgou hoje a primeira pesquisa de intenção de voto para presidente no segundo turno contratada pela Globo. Lula lidera por uma vantagem inicial de 8 pontos percentuais, considerando os votos totais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Lula, do PT, tem 51% das intenções de voto. Com a margem de erro, tem de 49% a 53%. Bolsonaro aparece com 43%. Com a margem de 41% a 45%. Brancos e nulos, 4%. Não sabem ou não responderam, 2%. Agora os resultados do IPEC com base nos votos válidos, sem considerar os eleitores indecisos e os votos em branco e os nulos. É como a Justiça Eleitoral totaliza e divulga os resultados da eleição. Luiz Inácio Lula da Silva tem 55% dos votos válidos, com a margem de 53% a 57%. Jair Bolsonaro tem 45% dos votos válidos, com a margem de 43% a 47%. O Instituto pediu aos eleitores que avaliassem a administração de Jair Bolsonaro. Nas 3 primeiras pesquisas de setembro, 30% consideravam a gestão Bolsonaro ótima ou boa. Depois, 29%, 33% e agora 35%. Regular, 25%, 23% e 22% nas últimas 4 pesquisas. 43% avaliavam a administração Bolsonaro ruim ou péssima. Depois, 45% e 47% em 2 rodadas. 44% e agora 42%. 1% não sabia, depois 2% em 2 rodadas e 1% desde o fim de setembro. O IPEC perguntou se os brasileiros aprovam ou desaprovam a maneira como Jair Bolsonaro governa o país. No início de setembro, 38% aprovavam a maneira de Jair Bolsonaro governar. Depois, 35% e 36% em 2 rodadas e 40% na semana passada e nesta. 57% desaprovavam no início de setembro, 59% em 2 rodadas, depois 60% e 55% nas 2 pesquisas mais recentes. Não sabiam avaliar, 5% em todas as pesquisas. O IPEC entrevistou 2.000 eleitores em 129 municípios de segunda-feira até hoje. Os números obtidos numa pesquisa de intenção de voto são resultantes de métodos estabelecidos pela ciência estatística. Os institutos levam em consideração uma série de critérios para garantir que o retrato daquele momento do processo eleitoral seja o mais fiel possível. Oi, boa tarde. Sou entrevistadora do IPEC, estou realizando a pesquisa de opinião aqui na região. Posso contar com a sua opinião numa pesquisa? A entrevista nas ruas é a etapa final de um trabalho que começa a ser construído muito antes. Uma pesquisa de opinião deve obedecer critérios científicos, seguindo conceitos que vêm da matemática e da estatística. O primeiro passo é definir o objetivo do levantamento.
As pesquisas feitas durante as eleições, por exemplo, buscam identificar a intenção de voto da população naquele exato momento em que os entrevistados são ouvidos. Gostaria de saber em quem a senhora votou para presidente da República no primeiro turno dessas eleições. Os candidatos são esses daqui. Os institutos afirmam que os pesquisadores definem o que chamam de amostra, ou seja, o perfil das pessoas a serem entrevistadas. O objetivo é que esse grupo represente a diversidade e a distribuição do eleitorado no país. A diretora do IPEC explica que informações como faixa etária, renda e escolaridade são extraídas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, já que o último censo é de 2010. Segundo ela, as perguntas e os critérios de entrevista também seguem regras para evitar um direcionamento para determinado candidato. Toda pesquisa de opinião ela é baseada na teoria estatística, né? É o conceito de que você vai tirar uma amostra representativa ali da sua população que você quer pesquisar, então no nosso caso o conjunto total de eleitores, de maneira que você tenha ali nessa tua amostra a representação de todos os segmentos demográficos, da distribuição geográfica desse conjunto de eleitores. Então você tem ali um retratinho fiel na sua amostra da população que você quer pesquisar. E para você fazer isso, você tem toda uma teoria estatística, né, em que você se baseia para a construção das suas amostras. Mesmo seguindo padrões rigorosos, os números das pesquisas podem apresentar divergências em relação aos resultados das urnas. Os especialistas afirmam que isso não quer dizer que os institutos tenham errado. Eles explicam que a finalidade das pesquisas é retratar cada momento da campanha eleitoral e não prever como o eleitor vai votar. Por isso mesmo, o levantamento é chamado de pesquisa de intenção de voto, ou seja, como o eleitor votaria se a eleição fosse naquele exato momento. Os dois maiores institutos de pesquisa do país, IPEC e Datafolha, dizem que um movimento brusco, de última hora, explica a diferença entre as pesquisas divulgadas na véspera da eleição e a votação de domingo. O que chamou a atenção foi a diferença dos votos recebidos por Jair Bolsonaro, do PL, na comparação com os números das pesquisas. Segundo o IPEC, diante da possibilidade, divulgada pelas próprias pesquisas, de vitória de Lula no primeiro turno, muitos eleitores que ainda estavam em dúvida ou que iriam votar em branco, anular o voto ou votar em outros candidatos, como Tebet e Ciro, teriam antecipado os votos que pretendiam dar a Jair Bolsonaro somente no segundo turno. Por isso, segundo Márcia Cavalari, do IPEC, é preciso, tanto no primeiro como no segundo turnos, avaliar especialmente os movimentos e a evolução dos entrevistados indecisos ou daqueles que dizem, em cada levantamento, que vão votar em branco ou anular o voto. A pesquisa ela tem o papel de diagnosticar um momento da campanha eleitoral, um momento específico, é um corte ali que a gente tem para medir aquele momento do eleitor. Quando a gente está fazendo a pesquisa, tem uma proporção, às vezes grande, às vezes não, dependendo da situação política de cada local, de indecisos, né? E a gente não tem como obrigar o indeciso a se decidir ali no momento da pesquisa, né? Então, a gente reporta na pesquisa a intenção de voto declarada por aqueles que já têm a sua intenção de voto preferencial, né? E reporta a quantidade de pessoas que ainda não sabem em quem votar. O professor Samuel Mendonça, da PUC de Campinas, concorda que é preciso analisar cada pesquisa como um retrato, que mostra os diferentes momentos da campanha eleitoral. Durante o processo, as pesquisas são essenciais, porque sem as pesquisas ficaríamos todos no escuro, sem saber como a opinião pública está reagindo ao debate político que está sendo feito durante o processo. Nesta quarta-feira, 5 de outubro, a Constituição brasileira completa 34 anos. Na semana passada, o Jornal Nacional concluiu a apresentação de uma série especial de 23 reportagens sobre como a Carta, apelidada de Constituição Cidadã, trouxe avanços em relação aos direitos e garantias de brasileiras e brasileiros, deu voz à sociedade civil organizada e consolidou o Estado democrático de direito.
Essas reportagens estão todas no Globoplay mesmo para quem não é assinante. E hoje em Brasília, o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, fez uma defesa enfática da Constituição e do processo eleitoral conduzido pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Sua Excelência, que com altivez tem defendido o processo eleitoral brasileiro de sério ataque antidemocrático jamais presenciado, e que só chegou a esse ponto em razão da omissão conivente de diversos órgãos e agentes públicos. Em apoio à missão do Tribunal Superior Eleitoral, este Supremo Tribunal Federal continuará a exercer a função de guarda da Constituição Federal de 88. Assim o faremos de forma resoluta, sem titubear e com unidade. Simplesmente não dispomos quanto ao ponto de alternativas, como vaticinou de novo o grande Ulisses Guimarães. A persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade, da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. A seguir, um gás tóxico mata uma pessoa e provoca medo no interior de São Paulo. Um gás tóxico matou uma mulher e apavorou centenas de moradores na cidade de Pontal, no interior paulista. Quase 1000 pessoas puderam voltar hoje para casa. Um alívio depois de uma noite de desespero. Parecia filme, um filme terrível de ver. Via gente caído, desmaiado, gritando, pedindo socorro, tossindo demais. Era por volta de 7 da noite quando um cheiro forte de produto químico tomou conta de 6 bairros de Pontal, na região de Ribeirão Preto. Por gentileza, retire-se de suas residências. Isto é uma emergência. A Santa Casa da cidade ficou lotada. Alessandra Alves da Silva, de 38 anos, teve uma parada cardíaca antes de chegar ao hospital e não resistiu. Outras 95 pessoas foram atendidas com falta de ar. Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, funcionários da Prefeitura e policiais civis inspecionaram casas, empresas e terrenos. A Polícia Científica e a CETESB não nos repassaram nada de concreto, nada que pudesse indicar um descarte irregular ou um dano físico na estrutura dessas empresas que justificasse essa propagação de gases tóxicos. A causa da contaminação ainda é um mistério. A polícia está recolhendo imagens de câmeras de segurança para investigar a movimentação nas ruas do bairro no momento da intoxicação. Por determinação da Justiça Federal, a Codevasf afastou o gerente da estatal em São Luís. Ele é suspeito de corrupção. As investigações começaram há 4 meses e, segundo a Polícia Federal, revelaram um esquema de fraude em licitações, lavagem de dinheiro e desvio de verbas federais na Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A estatal realiza obras no Nordeste, Norte e Distrito Federal. A Polícia Federal informou hoje que, na quinta-feira passada, fez busca e apreensão na casa do gerente de convênios da Codevasf no Maranhão, Julimar Alves da Silva Filho, responsável por grande parte dos contratos da estatal. Ele é suspeito de receber dinheiro para facilitar fraudes em licitações. Os investigadores identificaram que a empresa Construservice fez transferências bancárias para contas de Julimar e da mulher dele, num total de R$250 mil. Em julho, a PF já tinha feito uma operação que teve como alvo a Construservice e chegou a prender o empresário Eduardo Costa Barros, suspeito de ser sócio oculto da empreiteira e organizar o esquema para fraudar licitações.
Na ocasião, os policiais encontraram mais de R$1 milhão em dinheiro vivo na casa dele. Dados do portal da Transparência do governo federal indicam que o executivo reservou 140 milhões de reais para a Construservice desde 2019. 10 milhões já foram liberados até agora. É a segunda empresa que mais firmou contratos com a Codevasf nos últimos 4 anos. A defesa de Julimar Alves da Silva Filho afirmou que vai provar a inocência do cliente se o Ministério Público oferecer denúncia. A Codevasf afirmou que colabora com a Justiça, possui sólida estrutura de governança e apura indícios de conduta ilegal ou antiética de funcionários. Nós não tivemos retorno da Construservice e de Eduardo Costa. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, afirmou que o governo federal bloqueou 328 milhões de reais da verba do Ministério da Educação para as universidades e institutos federais. No ano, foram congelados 763 milhões de reais, que, segundo a associação, colocam em risco todo o sistema federal de ensino superior. Dos 10 bilhões e meio de reais bloqueados desde o início do ano, 3 bilhões foram do Ministério da Educação. O MEC declarou que cumpriu o decreto do Ministério da Economia e que os valores serão restabelecidos em dezembro. A produção da indústria brasileira recuou 0,6% em agosto, na comparação com julho, e encontra-se 1,5% abaixo do patamar de fevereiro de 2020, antes da pandemia. Em 12 meses, a indústria acumula uma queda de 2,7%. A redução da atividade econômica mundial diminuiu o consumo de combustíveis e acabou provocando queda no preço internacional do petróleo. Isso tem levado a Petrobras, por exemplo, a reduzir os preços de combustíveis. Hoje, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo anunciou a decisão de diminuir a produção. O objetivo dessa redução de oferta de petróleo é evitar que os preços do barril continuem caindo. A seguir, o Prêmio Nobel de Química. Os protestos internacionais contra a morte da iraniana que não usava corretamente o véu islâmico. 3 cientistas vão dividir o Prêmio Nobel de Química deste ano. Eles desenvolveram a chamada química do clique. O método que une moléculas diferentes para formar novas substâncias permitiu elaborar novos tratamentos contra o câncer. Os premiados são o dinamarquês Morten Meldal e os americanos Carolyn Bertozzi e Barry Sharpless, que se tornou a 5ª pessoa a ganhar 2 vezes o Nobel. A NASA enviou hoje uma nova equipe para a Estação Espacial Internacional. Entre os 4 tripulantes está Nicole Mann. É a primeira mulher de ascendência indígena a viajar ao espaço. A Nicole é também a comandante da missão. A morte de uma jovem iraniana que tinha sido presa por não usar corretamente o véu islâmico motivou novos protestos hoje e desta vez também em outros países. Durante uma sessão do Parlamento Europeu, uma parlamentar da Suécia cortou o cabelo em solidariedade às mulheres iranianas. Um gesto repetido na França por artistas como as ganhadoras do Oscar Juliette Binoche e Marion Cotillard. O presidente russo Vladimir Putin voltou a violar o direito internacional ao assinar hoje as leis de anexação de 4 regiões da Ucrânia. No campo de batalha, as forças da Ucrânia avançaram no sul e no leste, em áreas que a Rússia já havia ocupado. O porta-voz do Kremlin afirmou que os territórios anexados vão ser recapturados e serão da Rússia para sempre. A Ucrânia se juntou à Espanha e a Portugal na candidatura para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2030. Os presidentes das federações dos 3 países anunciaram a união na